Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Somos todos Camões Pinóquio. Me chamo Professor Sérgio Lira, do 9º ano. Hoje nós iremos ver o módulo 24, Radiciação, capítulo 3, ok? Objetivos específicos da nossa aula de hoje. Reconhecer que a radiciação é uma operação inversa da potenciação. Como que isso funciona? Olha só, a subtração ela é a operação inversa da adição e a divisão é a operação inversa da multiplicação. Da mesma forma, nós temos a radiciação como operação inversa da potenciação. O segundo ponto da nossa aula é o seguinte: nós vamos ver a definição, vamos ver também os termos e as consequências da definição, ok? Bom, e o terceiro ponto? O terceiro ponto da nossa aula, nós vamos calcular raízes inexatas por estimativa, tá bom? Vamos começar? Primeiro ponto, radiciação como uma operação inversa da potenciação. Observe, na potenciação, vocês já sabem, alunos do 9º ano já conhecem essa operação. É quando a gente multiplica o mesmo número pela quantidade de vezes que está colocada lá no expoente. Expoente é aquele número que fica mais acima, certo? Então vamos ver o primeiro exemplo. 2 elevado a 3 seria como? 2 vezes 2 vezes 2, dando origem ao 8. Tudo bem? E no caso da radiciação, eu preciso calcular então a raiz cúbica de 8. Que número é esse? Eu busco um número que é multiplicado por ele mesmo por 3 vezes, tem como resultado o 8. Então esse número só pode ser o 2. Vamos ao segundo exemplo. 2 ao quadrado. 8 ao quadrado, me desculpe. 8 ao quadrado seria 8 vezes 8, que dá 64. Raiz quadrada de 64? 8. Pois 8 vezes 8 dá 64. Terceiro exemplo, pessoal. 3 à quarta ou 3 elevado à quarta potência. Como fica? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, dando origem a 81. E a raiz quarta de 81? Eu busco um número que, multiplicado por ele por 4 vezes, tem como resultado o número 81. Acho que você já pegou a ideia da radiciação. Vamos ao nosso último exemplo. 5 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5, dando 125. E a raiz cúbica de 125? Eu busco um número que, multiplicado por ele mesmo por 3 vezes, tem como resultado o 125. Legal? Gente, eu aconselho o treino de tabuada. Legal? Treina a tabuada que vai ajudar. Olha aqui, ó. Essa agora é com você. Tá bom? Trago aqui, ó, um número elevado ao cubo que tem como resultado 343. Eu vou dar para vocês 1,5 segundos, como um velho professor que eu tive, né, chamado Elon Lage Lima, dizia, né, para os alunos: ó, vocês possuem exatamente 1,5 segundos para resolver essa questão. Foi? Resolveram? Então, pessoal, o número que é elevado ao cubo e tem como resultado o 343 é justamente a raiz cúbica de 343. Vamos ver que número é esse? O 7. Parabéns aos alunos que acertaram. Quem errou, treine tabuada. 7 ao cubo, olha como é que ficou. 7 vezes 7 vezes 7, que dá 343. E a raiz cúbica de 343 é o 7. Foi? Dando seguimento à nossa aula, nós temos ali a definição de radiciação. Veja, raiz enésima de A é igual a B. Mas por quê?
Porque o b elevado a n tem como resultado o a. Foi? Veja a tabelinha, pessoal. Na tabelinha eu trago para vocês os termos da radiciação e também os termos da potenciação, cada um com o seu respectivo nome. Veja a nomenclatura. Temos ali n se chama índice da raiz. O a, justamente o que? O radicando. A raiz, só o símbolo, sem nada dentro, é o radical. E o b sozinho é justamente a raiz, o resultado, aquilo que a gente quer encontrar. Bom, e lá no lado da potenciação nós temos o quê? O n sendo o expoente, o b a base e o a a potência, ou seja, o resultado que a gente pretende encontrar. Só que aqui na potenciação nós temos também b elevado a n, que também recebe o nome de potência. Foi? Bom, e as consequências da definição, pessoal? Eu coloquei aqui embaixo. Existem duas consequências da definição que são importantes. Prestem bem atenção aqui. Eu estou dizendo o seguinte, se o índice for par, índice, pessoal, é esse nzinho aqui em cima, tá? Então, se o índice for par, o radicando precisa ser real não negativo, certo? E se o índice for ímpar? Não vou me preocupar com o radicando, pode ser qualquer radicando, tá? Então, vamos lá. Vamos explorar um pouco mais essas consequências, porque eu tenho certeza que não ficou bem entendido. Preste atenção. Se o índice for par, o radicando precisa ser real não negativo. Primeiro vamos entender o significado de real não negativo. Real não negativo é qualquer número real a partir do zero, incluindo o zero, certo? Por exemplo, 0, e aí você vai ali na reta real para a direita, qualquer valor está valendo. 0, 0,1, 0,2, 0,0002, 0,3, enfim, os números entre 0 e 1. Se você quiser pensar nos inteiros, pode ser o 0, 1, 2, 3 e todos aqueles entre esses dois inteiros, ok? Bom, o que acontece então? Se eu tenho o interesse em calcular a raiz quadrada de 1,44, né? 1 inteiro e 44 décimos, como é que a gente faz? E aí? 1,2, ok? Então, a raiz quadrada ali de 1,44 vai ser 1,2. Respeita a regra? Sim, sim, respeita a regra. Por quê? Veja bem, nós temos ali, ó, um número. Se eu multiplicar 1,2 por 1,2, vai dar exatamente 1,4. Olha aqui o segundo, pessoal. Raiz sexta, né? De quanto que é esse número aqui? Quem lembra a leitura dos números? Vamos lá. 1000, milhão, né? Então, raiz sexta de 1 milhão vai ser igual a 10. Também respeita a regra. Veja bem, o índice é par e o número é real não negativo, o radicando. Olha o terceiro exemplo, pessoal. O índice é par, 2, né? E o radicando é menos 25. E agora? Respeita a regra? Claro que não, porque a regra diz que o radicando precisa ser o quê? Real não negativo. Note que, nesse caso, o radicando é menos 25. Está fora. Não respeita a regra, então não existe solução real para esse problema. Futuramente você vai entender, vai aprender que a gente até consegue encontrar uma resposta para essa questão, porém ela vai estar em um outro conjunto numérico, que é o conjunto dos números imaginários, tá? Mas isso é papo para depois. Bom, e o último aqui, raiz oitava de 0. Que número multiplicado por ele por 8 vezes dá o zero? É o zero, né? Porque 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vai dar 0. Ok? Legal. E o segundo ponto aí das consequências
seria o seguinte: se o índice for ímpar. Então, se o índice for ímpar, existirá raiz real para qualquer radicando. Veja bem, raiz cúbica de 1,25. Como fica? 0,5. Respeita a regra? Sim, respeita a regra. O índice é ímpar e aqui dentro nós temos um valor qualquer. Raiz quinta de 100.000 vai dar 10. Também respeita a regra. Raiz cúbica de menos 343. Nesse caso, presta atenção. O índice é ímpar, mas o radicando pode ser qualquer coisa. Então, tudo bem. E a raiz sétima de 0? Fácil, né? Que número multiplicado por ele por 7 vezes dá 0. Só pode ser o 0. Foi? Então, pessoal, já chegamos no nosso terceiro ponto da aula. Está quase acabando. É muito rápido. Veja bem. Cálculo de raiz usando estimativa ou calculadora. Pode usar calculadora na prova? Deixa eu pensar. Não, não pode. Então vamos lá. Como encontrar o valor da raiz de 20? E aí? Pode usar calculadora fazendo exercício? Para conferir se está certo, até pode. Mas o ideal é sempre, na mão, amiguinho. Na mão, para poder treinar continha. Vamos lá, como encontrar o valor de raiz de 20? Veja bem, você já deve ter percebido que não existe um valor inteiro que multiplicado por ele mesmo tenha como resultado o 20. Não dá. 5 vezes 5 é 25. 4 vezes 4 dá 16. Então deve ser alguém ali, no meio, entre 4 e 5. Não é verdade? Então, dessa maneira, nós já estamos pensando em estimativa. Estimativa é você se aproximar da resposta. Tá legal? Então, vamos lá. Neste momento em que nós não sabemos, calcular a raiz ou encontrar um número inteiro, existem técnicas específicas. Isso a gente vai ver mais para frente. A gente pode usar decomposição de fatores primos, decomposição em fatores primos do radicando. A gente pode pensar na utilização de estimativa, conforme eu expliquei anteriormente. Ou seja, existem técnicas, usar a calculadora para poder chegar ou se aproximar da nossa resposta. Tá bom? Mas isso aí a gente vai ter um outro papo daqui a pouco. Tá? Por agora, iremos usar estimativa e calculadora. Veja bem. Olha lá. Cálculo de raiz usando estimativa e calculadora. Primeiro a gente vai pensar como seria usando estimativa. E depois a gente vai confirmar se a nossa estimativa está próxima da verdade. Tá bom? Vamos lá. Como que ficaria ali, Eu já tinha dado cola para vocês dessa solução, mas enfim, quem não pegou a cola no slide anterior, presta atenção. O 20 a gente acredita e sabe, tem certeza, e é bem óbvio para a gente, que ele está entre o 16 e o 25. Isso é bem óbvio. Bom, e a raiz de 16 também vai estar antes da raiz de 20, que por sua vez vai estar antes da raiz de 25. Até aí foi? Mas por que eu escolhi o 16 e o 25? Alguém sabe? Vamos lá, 1 segundo e meio. Ninguém falou. Então vamos lá. A raiz de 16 ela é exata. A raiz de 5 ela é exata. Portanto, o 16 e o 25 são chamados de números quadrados perfeitos. Tá bom? Sempre que a gente calcula a raiz quadrada e a gente obtém como resposta um número inteiro, esse número é chamado de quadrado perfeito. Então, nós temos que a raiz de 20, eu não sei quanto é que dá, não faço ideia, mas sei que é um número entre 4 e 5. Isso eu tenho certeza. Foi? Já fizemos as estimativas. Sabemos que esse número, a raiz de 20, é um número entre 4 e 5. E usando calculadora, como vai ficar? Veja bem, podemos ficar testando a multiplicação de valores iguais.
já que calcular a raiz quadrada é encontrar um valor que multiplicado por ele mesmo, né, chega ou se aproxima do número que está lá no radicando. Nesse caso, eu tenho certeza que o número está entre 4 e 5, ok? Bom, mas que número é esse? Eu vou fazer o meu primeiro teste. Bom, eu vou pegar o número que está no meio ali, entre o 4 e 5. O que está no meio é o 4,5. Então, eu vou fazer 4,5 vezes 4,5. Ah, eu posso fazer essa conta na calculadora? Até pode, mas o ideal é que você faça na mão, por ser um cálculo simples. A gente fala de calculadora quando a gente está falando de números com mais casas decimais, 3, 4, 5 casas decimais. E aí a calculadora é uma ferramenta tecnológica que auxilia nesse tipo de conta, tá? Mesmo porque, no momento em que você estiver lá no mercado de trabalho, você não vai ficar fazendo conta na mão. Você vai usar o seu recurso tecnológico, tá bom? Mas como a gente não está no trabalho, estamos em uma escola, o ideal é que você treine os cálculos, tá bom? Vou para o meu segundo teste. Veja que no primeiro teste eu encontrei um resultado por excesso, ou seja, ficou maior do que 20. Então eu vou baixar um pouquinho a bola. Eu vou buscar um 4,3. Veja que 4,3 deu 18,49. Ou seja, o valor que eu encontrei, ele se aproximou com falta. Ou seja, ficou faltando alguma coisa para chegar no 20. Não é verdade? Então eu vou pegar ali o meio termo, né? Qual seria ali entre 4,3 e 4,5? Vou pensar no 4,4. Bom, 4,4 deu 19,36. Eu posso estar satisfeito, né, com esse resultado que possui duas casas decimais, ou então não. Eu posso buscar uma aproximação melhor. Mas para mim, nesse momento, fico satisfeito em encontrar 4,4 como solução, tá? Então a minha resposta para a raiz de 20 é 4,4, ok? Ah, tá. Mas e o valor verdadeiro? Aquele que eu posso mesmo encontrar, né, com mais precisão, com um cálculo de casas decimais maior. Esse aí a gente vai usar a calculadora. Veja bem. Na calculadora existe uma tecla específica, né? É a tecla que tem ali o símbolo do radical. E essa tecla ela calcula a raiz quadrada para você, tá? E aí eu vou usar a tecla, né? Vou apertar lá na calculadora o número 20 e vou apertar a tecla raiz quadrada. Veja bem como é que vai ficar o nosso exemplo. Olha lá, raiz quadrada de 20 é aproximadamente 4,47213,5 e assim por diante. Note que esse número ele é um número irracional. Por que ele é irracional? Porque a raiz é uma raiz inexata, tá bom? E não é uma raiz que possui o cálculo, a resposta, não é uma dízima periódica, não tem um período, não tem algo que se repete. Por esse motivo, a gente diz que essa raiz, né, raízes inexatas, são números irracionais. É legal? Pessoal, muito obrigado aí pela atenção. Ficamos por aqui, tá? Ah, mas e os exercícios para treinar? Vocês vão receber os exercícios para vocês treinarem. São exercícios selecionados lá do nosso livro didático, tá bom? Forte abraço, até a próxima aula.